Mas, antes de tudo, por que eu coloquei linhas e formas para você valorizar o seu tipo físico? Muito dos looks que nós usamos tem muito de uma ilusão de ótica. Às vezes, a mesma roupa pode fazer a pessoa parecer mais com mais busto ou menos busto, mais curvilínea ou menos curvilínea. Olha aí nessa imagem. Eu tenho uma mesma mulher com a saia preta, mas reparem o quanto que essa blusa fez diferença no volume, na parte superior dela. Parece até que ela tá grávida, mas isso foi causado o quê? Por esses babados. Então, as linhas e formas têm esse papel na hora de evidenciar ou neutralizar. E aí a gente parte de uma ideia principal que eu quero que você anote aí, porque essa informação é muito importante. Linhas verticais geralmente alongam a silhueta, então alongam e afinam a silhueta. Então a gente usa informações de linhas verticais para neutralizar partes do seu corpo. E linhas horizontais são linhas que trazem achatamento para o seu corpo, ou seja, adicionam peso visual. Thaís, o que é peso visual? Peso visual é a parte do seu corpo que parece ocupar mais espaço. Peso visual não tem a ver com peso em quilos, mas é aquela parte que parece ocupar mais espaço, é a parte mais volumosa do seu corpo. Eu posso ter duas mulheres com o mesmo quilo, né, o mesmo peso, só que o peso visual desse corpo é diferente. Então, tem uma mulher de 60 quilos que o peso visual dela vai estar concentrado ali no quadril, outra que o peso visual vai estar concentrado nos ombros, outro na barriga e por aí vai. Então, o peso visual é aquela parte do seu corpo que parece ocupar mais espaço. E aí a gente vai usar linhas verticais para neutralizar esses pesos visuais quando não são desejados, linhas horizontais para trazer peso visual, gente, porque isso não é vilão, você pode usar de forma estratégica esses equilíbrios, tá? Você pode usar de forma estratégica esses elementos. Outra coisa, quando a gente pensa ali em valorizar o seu corpo, a gente parte de um objetivo, que é você trazer harmonia, você trazer uma silhueta equilibrada. Eu acho importante te dizer que nem sempre você vai ser refém disso, tá? Muitas vezes você vai querer quebrar as regras para usar uma determinada peça porque você gosta, porque tem a ver com o seu estilo e tudo bem. Mas outras vezes você vai querer trazer esse equilíbrio visual para o seu corpo, para o seu tipo físico. E aí a gente parte da teoria do Robin Hood. Eu não sei se você conhece o Robin Hood, mas ele era um herói mítico inglês e ele roubava da nobreza, né, das pessoas ricas para poder dar para as pessoas pobres. E a gente vai pegar a mesma estratégia. A gente então vai roubar daquela região que parece ter mais peso visual e a gente vai colocar onde parece ter menos peso visual. Então, se eu tiro de onde tem muito e coloco em onde tem pouco, eu consigo ter ali mais ou menos um equilíbrio, uma equação equilibrada. Ombros. Ela acha os ombros largos demais e os looks que ela geralmente usa, calça jeans skinny com blusinha. Perceba aí nessa imagem que eu coloquei para vocês que quando ela faz isso, na verdade, ela está evidenciando ainda mais o peso visual dos ombros e deixando o quadril estreito também à mostra. Então essa não é a melhor estratégia. Se você tem os ombros largos e você quer neutralizar isso, a calça jeans skinny não te ajuda. E aí, o que a Bia pode usar como estratégia? Ela precisa chamar atenção para o quadril. Já que ela tem muito peso aqui nos ombros, lembra da teoria Robin Hood. Tira de onde tem mais e coloca onde tem menos. Onde ela tem menos, quadril. Então, ela vai tirar a atenção dos ombros e vai focar no quadril para equilibrar os dois lados da equação. Como que ela pode fazer isso? Existem os elementos visuais, né? Os elementos que avançam e os elementos que retraem. Os elementos que avançam são aqueles que também criam peso visual e criam um volume. E os elementos que retraem são os elementos que minimizam o peso visual. Então, se a região dos ombros é uma região que ela quer neutralizar, existem algumas opções, como por exemplo, peça lisa. Peça lisa comparado com peça estampada, a peça estampada traz mais peso visual. Ela quer disfarçar os ombros, então a peça lisa é melhor. Também se for peça em cores neutras, né?
cores neutras e mais escuras, como o preto, o marinho, o verde militar ou um verde mais escuro, o vinho, são cores que são neutras e também são elementos visuais que retraem, diferentemente de uma blusa de tom clarinho. Thaís, então ela não pode usar blusa branca? Claro que pode, gente. Eu tô falando se ela quiser usar elementos que deixem bem neutralizado. Outra coisa que ela pode usar, e esse truque, gente, eu simplesmente amo, são os decotes em V e decote em U. Porque o decote em V e o decote em U vão criar ali uma linha vertical, uma linha lateral que suaviza esse peso visual dos ombros, essa linha horizontal que os ombros têm. Então, quando você coloca, né, lembram que eu falei que geralmente as linhas verticais elas vão te ajudar a neutralizar lugares onde você quer diminuir o peso visual? É o que o decote em V faz, criando essa linha. E nesse mesmo raciocínio, colares alongados também ajudam a criar a linha vertical, projetando o olhar para baixo e desviando a atenção dos ombros. E quando a gente fala de calças, a gente precisa trazer volume para a região inferior. Então, o que pode trazer ali um peso visual para a região do quadril, para balancear o volume de cima com o volume de baixo? Calça clochard, calça com bolsos, pode ser até bolsos na frente, calça flare, pantalona. Segura aí essa dica, porque calça flare e pantalona são duas calças que valorizam todo o tipo físico. E o que é legal? Porque deixa ajustado ali na região do quadril, mas vai abrindo, né, até chegar na parte inferior dos pés. Então, a amplitude que essas calças causam vai fazer com que haja um equilíbrio da parte inferior do corpo com a parte superior. Então, também é uma boa estratégia para quem quer neutralizar o peso visual na área dos ombros. Outra calça é a calça de corte mais reto, um cós médio, calça branca ou de tonalidades claras. Lembra que eu falei que as tonalidades mais claras são elementos visuais que avançam? No quadril são elementos desejados, porque é uma forma de ela trazer o peso visual. Então ela tá roubando de onde tem muito e levando para onde tem pouco. E quando a gente pensa ali em vestidos, pode pensar vestido na modelagem godê, évasé, porque tem essa abertura em A, vai trazer também ali um peso visual que se equipara ao peso visual dos ombros e também é uma ótima estratégia. Além disso, na parte inferior pode apostar em texturas, estampas, plissados. Então, uma saia plissada, uma calça, um short estampado, uma calça de tweed, uma calça de couro que tenha texturas. Tudo isso ajuda na criação de um volume na parte inferior. A Bia consegue disfarçar, neutralizar a região dos ombros que a incomoda.